Fala pessoal que curte o canal do Aula de História na Web 3.0, beleza? Hoje mais um videozinho para vocês, vamos falar um pouquinho assim, dar um contexto sobre o que foi essa tal de Mesopotâmia. Confere aqui por cima dessa página que você está assistindo, minhas redes sociais, tem meu blog, tem meu e-mail, tem meu Face e os canais do YouTube, também o canal do Retro Games BR 3.0, meu canal de games junto com o Arthur, certo? Confere aí, vamos dar uma olhadinha. Antes de mais nada, vamos fazer uma linha do tempo sobre a Mesopotâmia. Qual é a moral dela? A gente vai saber os principais povos que habitou ela, que comandou ela, que fez os impérios, que coordenou o bagulho todo, e a partir disso entender como é que era a relação deles, sociedade, economia, enfim. Vamos traçar uma linha do tempo e as características principais. Para começar, Mesopotâmia significa assim, ó, vem do grego que significa terra entre rios, que é o rio Eufrates e o rio Tigre, certo pessoal? A partir disso, assim, ó, vamos começar como os sumérios, tidos como as primeiras civilizações a ficar próximos ao rio Tigre. Primeiramente, vamos entender assim, ó, eles começaram a ter desenvolvimento. O que isso é? Não é máquinas propriamente dito, mas são ferramentas que facilitam muito, por exemplo, assim, o arado com gado, utilização de rodas, com tração animal. Temos a primeira escrita, saímos da pré-história. A história se divide antes da escrita e depois da escrita. A partir dos sumérios, na escrita cuneiforme. O que é a escrita cuneiforme? É um barro, uma argila mole, uma espátula, vamos dizer assim, em formato de cunha, por isso cuneiforme, que vocês iam lá e faziam os risquinhos, lá eles se entendiam. Essa era a escrita cuneiforme. Temos também obras arquitetônicas muito grandes, que são os zigurates. Qual é a moral de ficar perto do rio? Terra fértil. Terra fértil é sinônimo de agricultura, ou seja, com a utilização da água do rio, fizeram sistemas de irrigação, drenagem, diques, barragens, enfim, tudo que pudessem para utilizar a água dos rios próximos a ele. A terra fica fértil, dá para produzir. Dando para produzir, o pessoal sobrevive e se desenvolve. Aqui eu deixei para vocês uma imagenzinha bem clara assim, ó, dos zigurates, que é praticamente um templo, mas é uma estrutura muito grandiosa feita por eles, que tem diversas coisas dentro, até ritos fúnebres, comércios, é quase um shopping, vamos dizer assim. Temos a escrita cuneiforme, que é esse pedaço de barro cheio de risquinho, é assim que eles se entendiam. E também temos aqui a imagem do rio passando por dentro da cidade, porque à medida que faziam diques, barreiras, entre outras coisas, a água circulava, assim grama crescia, que é muito importante para desenvolver a agricultura e assim ter o que comer, né? Passando dos sumérios, posteriormente temos os acádios. Qual é a moral dos acádios? É uma outra civilização que vivia mais ao norte. Quando se encontrou com os sumérios, naquela mesma região, eles perceberam que a cultura deles era muito similares, muito parecidas. Então o que aconteceu? Eles se unificaram, viraram uma grande comunidade, um grande império, dizendo assim, o primeiro império mesopotâmico. Por que primeiro? Porque depois vai ter o segundo. Mais pra frente a gente vai ver. Foi unificado pelo soberano Lugal-Zaxi de Uruk. Passando dos acádios, temos os babilônios. Babilônios, assim, ó, o mais famoso rei babilônio foi Hammurabi. Você já deve ter ouvido aquela dente, olho por olho, dente por dente. Vem daí. Ele criou um código, o Código de Hammurabi, que tem 281 leis cravadas numa pedra, que tudo se aplica dependendo da gravidade do crime, tem sua pena. Fora que assim, a civilização babilônica também desenvolveu calendários e relógios do sol muito precisos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma foto do Código de Hammurabi. Como eu falei, parte do princípio do olho por olho, dente por dente. Tu me machucou, eu te machuco. Tu me roubou, eu pego alguma coisa de volta. Tu matou alguém, bom, se deu mal. Passando dos babilônicos, temos os assírios. Qual é a cultura deles? Militar, guerra, combate. Só que assim, no momento que eles combatiam, venciam, eles tinham que tomar conta, a administração era o ponto fraco. Eles não sabiam cuidar dos troços. Eles ganhavam, queriam lá, eles queriam mais guerra. Então assim, eles tinham muita dificuldade de manter tudo que eles conquistavam. Então assim, como eles, além dessa dificuldade, eles avacalhavam com os vencidos, o que eles faziam? Castigo, crueldade, chicotada, avacalhavam mesmo. Então isso aí gerava muitas revoltas. No momento que a revolta foi organizada, alguém fica apto a tomar o controle. Apesar de tudo isso, eles valorizavam muito a escrita. Tanto que o escriba, na sociedade dos assírios,
tinha um status muito grande. Foi a partir dos assírios que foi feita a primeira biblioteca do mundo, da história, que é a Biblioteca de Nínive. Aqui vocês podem ver uma imagenzinha, tem as esfinges, que assim era para ser mais ou menos a entrada dela. Na outra imagem a gente tem essas tábuas nas paredes, essas pedras nas paredes, que é todo o acervo da Biblioteca de Nínive. A biblioteca tinha muito acervo, não era papel, era tudo cravado em pedra, mas tinha muita informação. Como eu falei dentro dos assírios, ela foi provavelmente a primeira biblioteca do mundo, e ela tinha de tudo. Tinha documentos, vamos chamar de documentos, registros de matemática, astrólogo, medicina, geografia, até exorcismo, textos de aventuras, enfim, muita coisa. Como eu disse, o escriba tinha status, significa cultura, significava poder dentro da sociedade, dentro do nicho dos assírios. Passando os assírios, temos, como eu disse, gera revolta, aquela crueldade que eles tinham com os vencidos. Vamos com calma com esse nome. Nabopossalar foi um dos que comandou uma revolta que derrubou os assírios na região. Daí começou a hegemonia dos Chaldeus. Daí o que eu posso dizer? Entre 1612 e 539 a.C., percebe que o ano vai diminuindo, porque vai se aproximando do ano zero, que é o ano de Cristo. Começa o segundo Império Babilônico. Nabopossalar conseguiu essa revolta, e o seu filho Nabucodonosor, barbaridade, que nomes, ele conseguiu ser o grande imperador desse Império Cáldeo, conquistando várias regiões, inclusive conquistando os judeus na região de Jerusalém. Entre os territórios dominados temos o Egito, Jerusalém, a Fenícia, a Arábia, a Palestina, a Síria e o tal de Elam, que eu também não sei onde é que é, mas era dele, se tornando assim o maior imperador do Oriente. Vejam só o poder que o cara tinha. Duas obras de grande feito, a princípio atribuídas a Nabucodonosor. Um dia eu vou saber falar esse nome de vereda. Foi a tão falada Torre de Babel, foi construída para passar aos céus e deu problema, porque o pessoal que não falava uma língua nem se entendia. E os jardins suspensos da Babilônia, que eram tidos como uma das maravilhas do mundo antigo. Só que em 539 a.C., os persas, liderados por Ciro, invadiram o território da Babilônia e tomaram conta geral. Daí acabou, não tivemos mais uma hegemonia de um povo, acabou sempre a região dominada por outro. Agora vamos a alguns aspectos comuns de toda a sociedade da Mesopotâmia. Primeira coisa, a lida da agricultura. Vamos para no setor da economia. Sistema de irrigação, ferramentas adequadas facilitava muito a produção agrícola. O que acontecia? Sobrava coisa. A gente tem que partir de princípio. Se a gente produz o que a gente come, a gente está fazendo uma agricultura de subsistência. No momento que a gente faz e sobra, consegue fazer um excedente, a gente tem que comercializar, a gente tem que ganhar em cima. Aí que nasce o comércio, é do produção excedente. Mas daí como é que nós vamos negociar? Não tinha moeda, não existia uma cunhagem de moeda ou um padrão monetário para a região. Então o que aconteciam trocas, só que às vezes precisava de uma coisa mais distante, o próprio rio já não servia, porque a partir do rio o pessoal conseguia se deslocar para regiões, lugares mais distantes, cidades e estados mais distantes, fazendo negócios muito mais rentáveis, é que a gente pode dizer que eram rentáveis porque não tinham dinheiro. A sociedade na Mesopotâmia, assim, eles davam muito valor para a arquitetura. Pelos zigurates, que é aquele tempo que eu mostrei agora há pouco, vocês podem ver o valor que eles dão. Nessa imagem que está aparecendo para vocês, é o conhecido portal de Ishtar. Dentro da sociedade também, como toda sociedade acaba tendo isso, desde os princípios, desde os primórdios nós vamos encontrar, tem uma hierarquia social. Temos o rei, o imperador, o soberano. Tem sempre o pessoal do clero ciscando em volta, os militares ali, e depois o povo. Sempre também tem a questão dos escravos. Cada sociedade escraviza do seu jeito, geralmente por guerra, ou talvez por dívidas. Como nesse caso não tinha monetarização, então provavelmente eram todos escravos de guerra. A escrita era um fundamento muito importante na Mesopotâmia, porque ela desenvolvia a cultura e transmitia o conhecimento. Tanto que a gente tem grandes astrônomos, matemáticos, médicos, arquitetos, todos daquela época, por conseguir transmitir aos seus sucessores documentos escritos. Dentro da religião, a gente pode destacar assim, que as divindades, eles eram politeístas, ou seja, muito Deus. A sociedade em si divinizava alguma coisa, não era só parcelas da população com sua religião, não. O rei imperador representava
Era um representante dos deuses. Não era considerado um deus, mas era representante de tal. Tinham muitos deuses, tinha o deus do sol, tinha o deus da lua, tinha o deus disso, o deus daquilo. E eles também acreditavam muito assim, ó, em magia, astrologia, crenças, rituais, enfim. Eles tinham bastante, como é que podemos dizer, recursos extra além da oração. E também, a partir deles, começamos a perceber ritos funerários. O que seria que você vai ser enterrado? Se você tem muitas posses, muito dinheiro, você é enterrado com um ourinho ali, com um tesouro. Talvez para o pós-vida eles perceberem que você tinha alguma condição e tentar arrumar um lugarzinho melhor lá no céu. Ou, se caso tu volte, já tem alguma condição. Certo, pessoal? Esse foi o videozinho aqui, bem basicão sobre a Mesopotâmia. Tem minhas redes sociais aqui em cima se quiser tirar alguma dúvida. Tem e-mail, tem blog, tem o meu Face, tem os meus 2 canais no YouTube. Se inscreva nos dois, deixa aquele likezinho. Se você está assistindo esse vídeo na minha aula, provavelmente eu vou passar algumas questões para você, então prestem atenção. Se você não está na minha aula, está só curtindo o YouTube, se inscreve, deixa o likezinho, manda um comentário e até a próxima.